Então você vai colocar aí número 3. Número 3. Representação, ok? De vetores, ok? Ou de grandezas vetoriais. Coloca assim, ó, de grandezas vetoriais. Como que é a representação dessas grandezas, pessoal? Seguinte, por ser grandeza vetorial, a gente representa através de vetor. A gente representa através de vetor. Ou seja, através de um segmento de reta orientado. Isso daqui, pessoal, nada mais é do que uma seta, concorda comigo? O vetor nada mais é do que uma seta, apontando para algum lugar. É isso que é um vetor. Então, quando eu falo lá de alguma grandeza vetorial, quando eu falo de velocidade, por exemplo, eu vou falar disso daqui, ó. Com 3.1 aqui, ó. 3.1. Imagina um carrinho andando para a direita. Se ele está andando para a direita, a velocidade dele aponta para a direita. Se eu representar esse vetor aqui, ó, essa seta que eu fiz saindo do carrinho como sendo a velocidade, eu vou colocar um V e vou pôr uma seta em cima do C, em cima do V, sempre apontando para a direita. Se essa seta que eu fiz aqui saindo do carrinho for a grandeza velocidade, eu vou sempre representar ela através de um V, uma seta em cima da letra apontando para a direita. Olha lá, ó. Sempre a grandeza vetorial vai ter isso daí. Você nunca vai fazer isso daqui, ó, pessoal. Colocar um V e uma seta apontando para a esquerda. Isso aqui está errado. Isso daqui não pode. Por mais que a velocidade aponte para a esquerda, vamos supor que isso aqui fosse um vetor velocidade. Você não tem que representar ele assim. Você representa ele como? Você representa ele como uma letra V e uma seta apontando para a direita. Por mais que a velocidade aponte para a esquerda. Beleza, pessoal? Tranquilo, show de bola. Agora, de quanto é essa velocidade? Qual o valor? E o valor? Quanto vale essa velocidade, pessoal? Quando eu falar de valor, galerinha, quando eu falar de valor, eu tenho que lembrar que eu estou falando de qual característica do vetor? Do módulo do vetor, certinho? Estou falando do módulo do vetor, é isso que a gente tem que lembrar. Falei de valor, eu estou falando de módulo. E quando eu represento o módulo, eu tenho duas situações específicas, olha só. Eu posso representar o módulo de duas maneiras distintas. Vamos ver quais são elas? O módulo, eu posso representar ele como sendo a letra que representa o vetor, no caso, a velocidade, e um igual. Então percebam que eu tirei aqui de cima, ó, a setinha. Não tem mais setinha, tem apenas a letra. E aí eu vou colocar, vamos supor que esse carrinho está a uma velocidade aí de 30 metros por segundo ou 30 km por hora, está bem rápido, né? Então esse 30 metros por segundo, eu quero que você entenda que o módulo é o 30, pessoal. E o metro por segundo, por eu estar falando da grandeza velocidade, eu tenho por obrigação que colocar aqui, ó, a unidade de medida, pessoal. É obrigação, eu tenho que colocar a unidade de medida. Outra maneira de eu representar a velocidade de 30 metros por segundo, eu posso vir aqui, ó, e colocar assim, ó, o vetor V. Posso colocar aqui o vetorzinho V, ó, com a setinha em cima. E coloco aqui, ó, duas barras verticais. E o vetor entre essas duas barras verticais. Coloco aqui, ó, de novo, coloco o 30. E também tem que ter a unidade de medida. Nunca, pessoal, eu posso esquecer da unidade de medida, ok? Sempre eu tenho que vir acompanhado da unidade de medida. Não existe só um número solto. Quando a gente fala de grandeza vetorial,
Quando falamos de grandeza vetorial, pequeno gafanhoto, o que tem que vir junto? O que tem que vir junto do número, do módulo? A unidade de medida. Isso é obrigação na física, tranquilo? Então vamos lá. E quando a gente fala de outras grandezas, por exemplo, se eu for falar da grandeza aceleração, de novo, o fato da aceleração, o fato da grandeza aceleração ser uma grandeza vetorial, eu vou estar representando ela como sendo uma setinha, ok? Como sendo uma seta, eu represento ela através de um vetor. Então, de novo, eu vou colocar aqui um carrinho. Dessa vez eu vou representar duas grandezas, ok? Duas grandezas. Nesse carrinho aqui, ó. Eu vou representar a grandeza velocidade, vou colocar ela de azul aqui, ó, apontando para a direita. Coloquei de preto, né? Colocar ela apontando para a direita. Olha lá, ó. Grandeza, velocidade. Como é que eu represento ela? Um V e uma setinha apontando para a direita. E vou representar também a grandeza, a aceleração. Só que a aceleração vai estar para a esquerda aqui, ó. Ela vai ter um valor numérico, um módulo menor do que o módulo da velocidade. Por isso o vetor é menor, ok? Lembrando que módulo tem a ver com tamanho. E vou representar aqui a grandeza, a aceleração, ó, um A e a setinha em cima do A apontando para a direita, viu, pessoal? Por mais que a aceleração, o vetor, esteja apontando para a esquerda, olha como vocês veem, ó, o vetor aceleração está com o sentido para a esquerda. Mas a grandeza eu represento como a letrinha e uma setinha em cima da letra apontando para a direita. Show de bola? Para quem não se lembra, isso daqui lá na aula de cinemática a gente viu que esse movimento é um movimento retardado. Olha lá, ó. Retardado. Porque os sinais são diferentes, ó. Sinais de V e A são diferentes. Olha que doideira. Ah, Vitor, como é que você sabe que os sinais são diferentes? Eles estão apontando para sentidos opostos. Lembra que lá na física que a gente falou, lá na aula de cinemática, a gente falou de referencial? Em conceitos iniciais, a gente falou de referencial. E o referencial, a gente falou o quê sobre o referencial? O referencial na física, ele vai te dizer qual é o sinal das coisas. Qual é o sinal de cada grandeza que você está estudando. Você assume um referencial na física. E se aquela grandeza está contra o seu referencial, eu não tenho dúvidas que se ela for ela é uma grandeza vetorial, porque ela está contra, né? Ela é uma grandeza vetorial e além disso, o sinal dela vai ser negativo, o sinal do módulo vai ser negativo, certinho? Muito simples isso daí da gente ver, ok? Então, continuando aqui na explicação. Então tá aí, pessoal, aceleração, se a gente for falar de outras grandezas aqui, a gente vai falar da grandeza força. Então, nós temos aí a grandeza força. Então tem aqui uma caixa que tem massa M, ok? Uma massa qualquer M. E todo corpo que tem massa, ele tem uma força que aponta para baixo. O sentido dela é sempre para baixo. E essa força a gente chama ela de força peso, ok? Essa força é a força peso. Tranquilo isso daí, pessoal? Muito fácil, né? E por último aqui a gente vai falar aqui de força peso, né? A gente já viu que a unidade é um newton, pezinho representando a força, que é o peso, e a setinha em cima do P apontando para a direita, apesar do vetor estar para baixo, a setinha aponta para a direita. E nós temos aí o deslocamento, ok? Por último aqui nós temos o deslocamento. Deslocamento é o mais simples de todos. Deslocamento, a gente sai de um ponto qualquer, sai de um ponto A, vai até um ponto B. Nós temos a grandeza de deslocamento, que é uma linha reta. O vetor de deslocamento, vou falar aqui de A até B, eu tenho aqui uma setona grande, que aponta de A para B, ok? Olha lá, a seta que sai de A e chega em B. Esse é o meu vetor deslocamento.
Tranquilo, pessoal? Muito fácil, né? Então, a representação das grandezas é essa. Se eu fosse falar do módulo aqui da aceleração, pessoal, ó, eu teria que fazer assim, ó, ou A igual a um valor qualquer, eu vou aqui para meu exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, lembrando que a unidade da grandeza velocidade no SI é o metro por segundo ao quadrado, ou eu posso fazer assim, ó, um A entre barras igual a 2 metros por segundo ao quadrado. É errado, viu, pessoal, você colocar só a letrinha entre barra e colocar a setinha em cima dele e pôr igual sem as barras. Isso está errado, não pode, beleza? Não pode fazer isso. Tranquilo? Então, o certo é você colocar o quê? É você colocar ou a setinha aí entre barras ou sem a setinha e sem as barras, tranquilo? Aqui a força-peso, se você for querer falar da força-peso, você vem, coloca peso igual, nesse caso aqui eu vou colocar 5 newtons, pode ser? 5 newtons, ou você vem e põe o P, setinha, entre barras, igual a 5 newtons. Delta S do mesmo jeito, delta S igual, vou colocar aqui para o meu exemplo, 10 quilômetros, ok? 10 quilômetros. Ou você vem aqui, coloca um delta S com a setinha entre as barras, igual a 10 quilômetros. Fácil demais, né, pessoal?